Graça e paz, povo de Deus, aleluia. Vamos iniciar dentro de alguns minutos a nossa escola bíblica de hoje. Bem-vindo você que está chegando. Amém. Quem tá ali? Gabi? Oi, Gabi, bem-vinda. Ana Dias também conosco, bem-vinda, querida. Lá de São Paulo. Tô começando a visualizar vocês aqui. Rita Araújo, eita, quanto coração, bem-vinda, minha amada. Bem-vinda a vocês aí, irmão Paulo também, vó Luzia, toda a família querida. Irmã Ana, não sei se está aí também, mas se tiver, o nosso beijo para ela. Aleluia. Amém. Aleluia. Graças a Deus pela sua vida, que já conseguiu estar conosco. Vamos hoje falar de um assunto bem complexo, bem pertinente ao nosso dia, ao momento em que estamos vivendo, e importante refletir sobre esse tema, um tema profundo que nos leva à reflexão do nosso papel como igreja. Sabemos que a igreja não é um templo, não é um prédio, não é uma parede que se levanta e cobre. A igreja somos nós, representantes do Senhor, né? Aqui na terra. Aleluia. Glória a Deus, vocês que estão chegando. Amém. Ô, pastora Anice também, minha amiga. Bem-vinda, viu? Bom ter você aqui conosco. Você deve estar aí nesse paraíso aí, né? Curtindo esse cheirinho de planta. Irmã Elvira também, minha amada. Bem-vinda, graça e paz. Bom ter você aqui. Aleluia. Oh, Deus. Que você possa fazer desse louvor agora a sua oração de gratidão a Deus. Que o Senhor possa receber a nossa adoração. Que sejamos adoradores de excelência, que elevam o nome dEle, que glorifica, que adora, que exulta, porque só Ele é digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso, te adoramos, te bendizemos, Pai. Obrigada, Senhor, pela sua presença, Senhor, nas nossas vidas. Obrigada por cada vida, Deus, que o Senhor está levantando nesta noite para estar junto, ouvindo e refletindo sobre a sua palavra. Aleluia. Espírito Santo de Deus, toma os corações neste momento. Em nome de Jesus, eu quero te pedir especialmente que nesse momento nós estejamos em oração pela vida do Senhor Venâncio. O Senhor Venâncio é uma pessoa que está com um problema muito sério no intestino, tumor, já extraiu o tumor, mas ainda está numa situação bem grave, e recebi agora uma solicitação da família que estivéssemos orando por ele. E eu quero neste momento te convidar a estar conosco nessa oração pela vida do Senhor Venâncio. Em nome de Jesus. Se eu não estou enganada, ele tem 68 anos, é de Campinas, é pai de um casal querido, é pai da Litéia, uma pessoa que a gente ama muito, e ele é muito querido também na família, com certeza. Vamos orar por ele antes de iniciar.
Ó Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Ti a vida do Senhor Venâncio. Ó Deus poderoso, nós não sabemos o que o Senhor tem para essa vida ainda aqui na terra. Nós não sabemos qual é o propósito de tudo isso que ele tem vivido, mas te pedimos, ó Pai, fica com ele, sustenta ele. Ó Pai, que neste momento de deserto, neste momento de dor, tanto ele quanto a família seja renovada pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, visita esta vida, resgata ele. Ó Deus, que ele possa se render plenamente ao Senhor, recebendo como Senhor e Salvador da sua vida em todo tempo, aquele que cuida, aquele que criou, aquele que guarda, que sustenta e que pode todas as coisas, Pai. Clamamos a Ti pela vida dele, te pedimos, ó Deus, visita esta vida agora. Eu sei que tudo, a palavra do Senhor diz que tudo que o Senhor faz é bom e é perfeito, que o Senhor venha de encontro, Senhor, a ele neste momento, tocando nesta vida, operando a sua vontade na vida dele, Pai. Realiza o seu querer, Pai, porque tudo que o Senhor faz é bom, é o melhor. Que a vontade do Senhor se cumpra na vida dele. Abençoa, Senhor, os familiares que estão junto dele neste momento. Fortalece a cada um. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem-vindo também, irmão José Antônio, aqui conosco. Vamos iniciar, então, a nossa palavra de hoje. O nosso tema hoje é Silvia. Tem alguém aqui que eu não consegui visualizar, mas assim que possível eu já falo. Nosso tema de hoje, Igreja Missional, conceitos e desafios. Nós vamos ver o que vem a ser uma igreja missional. Mas para isso nós precisamos entender qual é o nosso papel como igreja, né? Importante entender o nosso papel como igreja, lembrando que a igreja não é um prédio. E eu quero orar neste momento pela vida da Lúcia, que está conosco também, agradecendo pela presença dela aqui conosco. Em nome de Jesus, minha amada, você é muito bem-vinda. E vamos então para o texto de Atos 9:31. Atos 9:31, que é o nosso texto áureo desta noite, que diz o seguinte: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Nós vamos ver aqui o papel da igreja, né? O papel da igreja como um todo. Quando nós nos referimos à igreja, nós falamos na igreja de Jesus. Não é a igreja batista, não é a igreja X, é a igreja do Senhor Jesus. Bem-vinda também, Ana, aqui conosco, lá de Americana, da nossa igreja. Bem-vinda, minha querida. Vamos, então, neste momento, passar para os nossos textos e a gente vai refletindo sobre eles. Tem o texto de Lucas 7:22, que diz: então, ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Ainda tem um texto, que eu quero, mais dois ainda, para que a gente possa fazer o fechamento desses textos. Romanos 14:17 diz: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E o texto de Atos 20:24 que diz: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Aqui nós vemos nesse texto, um texto que, aliás, os três textos que nós estamos lendo, bem-vinda também, querida Nádia, conosco,
nos impulsionando a andar como igreja, a fazer aquilo pelo qual o Senhor nos designou aqui na terra, a missão pela qual o Senhor nos levantou a fazer. E tanto o texto de Lucas, quanto de Romanos, quanto de Atos, nos diz isso, que nós temos um compromisso aqui. Inclusive no último texto, Atos 20 e 24, o apóstolo Paulo cita aqui que ele não se importa e nem considera o valor na vida dele, mas ele considera importante para essa vida que ele pudesse combater o bom combate, que ele pudesse fazer aquilo pelo qual o Senhor o levantou para fazer. Então, olha que importante, terminar a corrida, completar o ministério. Será que você tem caminhado no seu ministério? Você tem caminhado entendendo que nós temos uma missão a ser cumprida aqui? Importante você focar nisso. O que é que você tem feito pelo reino de Deus? Qual é a nossa função aqui como igreja? E especialmente como igreja missional. E esse texto do pastor, nosso querido pastor Bertil, Lars Bertil Ekstrom, meu professor, foi meu professor do seminário, uma bênção, um homem de Deus, um missionário sueco, que a gente ama muito, a família toda, né? E nós vamos iniciar então com a introdução, porque nós vamos focar no tema da igreja missional. A igreja missional, que na realidade esse termo missional, ele tem sido definido como uma igreja que cruza fronteiras, que sai fora do país, que vai para uma outra realidade e com outra natureza, com outra cultura, com outra língua. E aqui nós vamos ver, através desse texto, que muito bem explicado pelo pastor Bertil, que a igreja missional não é exatamente isso, mas também isso. Frequentemente, o termo missional tem sido interpretado como algo que apenas tange atividades locais, ou seja, focadas em atividades da igreja. Então, às vezes a gente pensa que fazer missão é focar exclusivamente nas atividades da igreja, atividades locais, e a influência na sociedade da qual faz parte. Inclusive, quando alguns optaram por usar o termo missional, deixaram de ser uma igreja missionária, entendendo que missões transculturais já não são mais relevantes e necessárias. Então, olha a importância desse tema. O tema, a igreja missional, não é a igreja exatamente que fica na sua região, que atende a sua população. Porque a partir do momento que nós pensamos assim, nós deixamos de focar nas missões transculturais. Missões transculturais são as missões que vão além fronteiras. Por exemplo, nós vamos sair do nosso país para falar de Jesus em outro país, em outro continente, em outra região. Então, isso é chamado de missão transcultural. E importante pensar aqui que a igreja missional, ela não faz missão só na sua região, ou ela não faz missão só transcultural. Na perspectiva bíblica, no entanto, existe simultaneidade, ou seja, a igreja local no papel dela de proclamar o evangelho, de levar o evangelho até as pessoas ali da sua região. E os exemplos bíblicos, inclusive, deixam claro que a igreja missional tanto faz diferença na sua comunidade local, como contribui para a transformação em outro estado, em outro continente, em outra região, transformando vida, falando de Jesus. Então, onde o Senhor nos plantar, nós estaremos fazendo missão. Mas eu quero abrir um parêntese aqui. Deixa eu só concluir esse parágrafo. Portanto, ser uma igreja missional abrange também o aspecto missionário transcultural. Então, fazer missão
é onde nós estivermos envolvidos com o bem do outro, com o plantar o amor de Deus, a palavra de Deus, as boas novas no coração do outro. Isso é muito importante. Bem-vinda aqui conosco. Olha só que alegria ter você aqui, viu, Fer? Glória a Deus. Bem-vinda aqui conosco. A Fernanda. Não, perdão. A Sueli Menon e a Karina. Karina aqui conosco. Karina e Fernando. Bem-vindos, viu? E a Gigi. Bom ter vocês aqui. Então, o que é importante aqui? Eu verificar que as duas têm sumo valor dentro da igreja. Dentro da igreja nós temos o papel de auxiliar o outro, mas principalmente de dar o pão e de levar a palavra. Ao redor, na região onde nós estamos, que nós vamos falar um pouco mais, mas também fora. Em Samaria, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero citar, uma igreja envolvida, uma igreja missional, é uma igreja envolvida na missão de Deus. E qual é a missão de Deus? O que é que o Senhor tem para nós como igreja? A igreja missional é a igreja engajada, é a igreja envolvida com a missão de Deus. A missão redentora, ela nasce no coração de Deus. E ela é iniciada por Ele e nos leva a resgatar a outros, porque Ele nos resgatou para também resgatarmos a outro. Então, existe esse efeito de recebermos e irmos em busca de outros, de aprendermos para semear no coração do outro. E ela resgata o ser humano como um todo e a criação também dos efeitos do pecado, onde ele entende e precisa entender que o pecado existe, que o pecado traz peso, que o pecado nos afasta do Senhor. Mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então vamos citar aqui um texto agora do Michael. E na sua melhor definição missional, ele descreve não uma atividade específica da igreja, mas a própria essência, a própria identidade da igreja, à medida que ela assume o seu papel na história de Deus, no contexto, na cultura, ela participa da missão dela. Quando ela começa a se engajar com as coisas do Senhor, com a missão que o Senhor tem para nós como igreja, e ela vai nos envolvendo de um modo onde nós entendemos o propósito de Deus e começamos a participar dessa missão com prazer, com alegria, com compromisso, com dedicação. A missão não é nossa, mas pertence a Deus. Não podemos nos esquecer disso. Que toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração precisa ser dado ao Senhor. Sem o Senhor, nós nada somos. Ele nos usa como um canal para alcançar o outro. E aquele alcançado, uma vez alcançado, também vai investir na vida de outras pessoas. Isso é a igreja. Esse é o papel da igreja missional. A missão não é nossa, mas ela pertence ao nosso Deus. E nela nós cooperamos, nós ajudamos mutuamente uns aos outros. E é a partir desse plano salvífico do Criador e seu desejo, nós estabelecemos um relacionamento contínuo entre Deus e o ser humano. Nós vamos fazendo essa ligação, nós vamos fazendo essa ponte. A tarefa missional, ela envolve a cada um de nós, de um modo a dedicarmos do nosso tempo em oração, a dedicarmos do nosso tempo em prol do outro, auxiliando o outro, orando com o outro, estudando a palavra, apresentando Jesus a ele. Essa é a nossa função. A tarefa missional, transcultural, já não são mais relevantes e necessárias se nós entendermos que como igreja nós temos o propósito
de fazer diferença onde o Senhor nos colocar. Então não é simplesmente a missão de cuidar no local onde eu estou, não é de cuidar fora do Brasil, senão eu não faço missão, não. O Senhor precisa nos dirigir na região onde nós estivermos, onde o Senhor nos plantar, devemos ter ali um coração missionário, um coração amoroso, um coração dedicado ao outro. Na perspectiva bíblica, nós precisamos entender que esse é o verdadeiro propósito do Senhor, estabelecer o reino de Deus, proclamando o evangelho, proclamando as boas novas. E a igreja missional não é uma atividade específica da igreja, mas ela é a essência da igreja. Ela é a própria identidade da igreja. Esse precisa ser o nosso verdadeiro papel como igreja. Ponto 2. Uma igreja que faz diferença na sociedade. Uma importante tarefa da igreja missional é fazer diferença na vizinhança, na cidade onde está. Então, nós, como igreja, precisamos entrar na vizinhança, precisamos inserir os vizinhos da igreja na igreja, nas atividades da igreja, nas programações da igreja. Os vizinhos da igreja precisam entender o propósito da igreja estar instalada ali. Por que nós estamos ali? Qual é o nosso propósito como igreja de estar ali? É de auxiliar o bairro, é de auxiliar a nossa cidade, é de socorrer o perdido, é de orar, é de alcançar o ferido, é de levar alimento para aquele que está sem alimento, é de levar uma palavra de conforto ao coração. Esse é o papel da igreja. No local onde nós estamos, como igreja, nós precisamos fazer essa diferença. Por exemplo, eu quero fazer até uma pergunta que houve há muito tempo atrás, talvez alguns 2 anos, onde numa das lições da escola bíblica se perguntou: se a sua igreja hoje fechasse as portas, nós estamos ainda fechados, vamos voltar no dia 13, mas se a sua igreja hoje fechasse as portas, sumisse, extinguisse dali, a igreja fechou e não vai abrir mais, ela faria alguma diferença no bairro? As pessoas dali do bairro estariam questionando, perguntando, querendo saber o que aconteceu, por que a igreja foi embora, o que houve com a igreja Batista Filadélfia, daqui de Americana, daqui do Cooperlotes e Paulínia, o que aconteceu, o que está havendo. Nós estamos sentindo falta daquele povo que vinha aqui, que perguntava se tinha motivo de oração, que orava, que encontrava gente que dava um abraço. Claro que agora a gente não está podendo, mas será que nós faríamos falta se a igreja fechasse de fato as portas? Que diferença isso faria? Então, a nossa iniciativa como igreja é de incentivar, é de trazer para perto, é de estar juntos. E aqui eu quero citar uma reação do bispo de uma igreja reformada, unida da Inglaterra. E ele cita aqui, Wesley, ele chama. Ele cita aqui, ele faz uma ponte aqui sobre a igreja missional muito interessante para a gente entender sobre isso. Ele também é um missionário, hoje na Índia. Ele foi o que a igreja inglesa, através dele, foi entendendo que nós precisamos estar engajados na missão transcultural, mas não atuar somente no próprio contexto. Por quê? Porque a igreja tal vai atender o grupo da igreja tal. A igreja X vai atender o grupo da igreja X. Não, a igreja tal vai atender o necessitado, o ferido, aquele que precisa de oração, aquele que precisa de pão, aquele que precisa da palavra de Deus. Então, ele cita que a sua iniciativa de incentivar a igreja inglesa a preocupar-se também com sua própria vizinhança tem sido uma das principais fontes do movimento chamado missional na Europa. A igreja, ela é enviada em primeiro lugar à sua Jerusalém, com uma clara responsabilidade de proclamar o evangelho.
e promover os valores na sociedade. Trata-se de seguir o modelo de Jesus. Nós não estamos aqui para criar nenhum modelo. Nós estamos aqui para seguir o modelo de Jesus. Ele é a nossa referência. E eu sempre digo isso na igreja. Jesus é a nossa referência de vida. Ele precisa ser a nossa referência. Foque nele, na vida que Jesus viveu, da forma como ele vivia, na simplicidade, na humildade, no amor ao próximo, naquele que buscava atender o necessitado, naquele que buscava dar uma nova oportunidade. Então, Jesus precisa ser a nossa referência. Devemos focar nele como nossa referência de vida, na vida que ele levou, no papel que ele exerceu aqui, submisso ao Pai, mas um papel de servo, aquele que se preocupava em servir, em proclamar o Evangelho por todos os lugares onde ele andava. Esse era o verdadeiro papel que Jesus exercia com humildade, de fazer seguidores e de ser ele a referência. Ele não chamava as pessoas e dizia: vem comigo porque eu é que sei o que eu faço. Vocês não entendem nada, eu é que estou certo. Não. Se você quiser, venha comigo. E ele ia fazendo. E aquilo que ele ia realizando, e os feitos que ele ia fazendo, as pessoas iam observando a diferença na vida dele. Quem Jesus era? O que ele tinha de diferente? Algo especial tinha na pessoa de Jesus. E isso é que fazia diferença na vida de tantas outras pessoas. Por quê? Porque Jesus olhava para o homem, olhava para as pessoas como um todo. Jesus olha para você hoje como um todo. Jesus nos vê como um todo. Por que como um todo? Porque ele criou cada um de nós. Porque ele tem um propósito nas nossas vidas. Porque ele conhece cada célula do nosso corpo. Porque ele conhece cada pensamento que passa pela nossa cabeça. A Bíblia diz que antes de abrirmos a boca, ele já sabe o que nós vamos dizer. Quem sabe isso além dele? Então, Jesus nos olha como um todo. Ele vê o nosso lado humano, espiritual, social, físico, psicológico. Ele entende e conhece tudo de cada um de nós. Conforme vemos em Lucas 4. O movimento de Lausanne, citado aqui também, ou o Pacto de Lausanne, né? Que nos cita aqui uma expressão muito importante, que fala que Jesus, ele tinha o propósito de levar o evangelho a toda criatura, levar todo o evangelho a todo o homem em todo o mundo. Levar o evangelho a todo homem, todo o evangelho, né? A todo homem e a todo o mundo. Então, esse é o grande propósito de Jesus, citado no Pacto de Lausanne. E aqui nós vemos que, se nós focarmos nesse propósito de apresentarmos todo o evangelho a todo homem e a todo mundo, todas as pessoas em breve serão alcançadas com a palavra de Deus. A questão de ser uma igreja, conforme a descrição do apóstolo Pedro, caracterizada por sua origem em Deus, que cumpre a sua tarefa sacerdotal, sendo representante do reino e canal de bênção, intercessor de outros. Será que nós somos hoje representantes de fato? Vestimos a camisa? Eu sou representante do reino. Eu sou o canal de bênção, eu sou alguém que o Senhor usa porque eu disponibilizo a minha vida para Ele usar, para abençoar a outros através de mim. Não sou eu quem abençoo, mas a minha vida, através dela, é que o Senhor abençoa a outros, alcança a outros, né? E o Senhor faz de nós representantes dele. E ainda mais importante, a atração da igreja primitiva, conforme lemos no livro de Atos, no Evangelho de Atos, estava justamente no fato de que eles tinham se tornado uma comunidade terapêutica que se importava com as pessoas ao seu redor. Às vezes a gente tem dificuldade de se importar com a mínima coisa que o outro está necessitando.
Então, é a igreja citada no livro de Atos, a igreja primitiva, a igreja lá dos primórdios. Essa igreja, na realidade, ela se preocupava com aqueles que viviam ali. Qual a necessidade das pessoas que vivem ao redor da sua igreja hoje? Você conhece? O que elas precisam nesse momento? Você sabe? Qual é a maior necessidade dela hoje? Você conhece a realidade daqueles que vivem ao redor da sua igreja? E falando um pouquinho mais do movimento do Pacto de Lausanne, citado aqui, o movimento de Lausanne ele surgiu a partir do Congresso de Evangelização que se deu lá na cidade de Lausanne, na Suíça, em 1974. E esse congresso ele foi convocado pelo evangelista famoso Billy Graham. O Pacto de Lausanne tem sido adotado pelas igrejas evangélicas ao redor do mundo, ou seja, aquele que se preocupa em levar toda a palavra, todo o evangelho, né, a todo homem, em todos os lugares. Esse é o propósito principal desse pacto. E o terceiro e último ponto, uma igreja que tem visão global. O que é visão global? Visão global, nós lembramos do globo. E isso nos leva a focar no mundo como um todo, certo? A vocação da igreja, na sua tarefa missional, vai além do seu contexto mais próximo. Como igreja missional, eu não posso focar só naquele que está perto de mim, mas também naquele que está perto de mim. Ela precisa alcançar também a Judéia, a Samaria, como diz a palavra de Deus, até os confins da terra. Então, em todos os lugares. Lembra que eu acabei de falar do Pacto de Lausanne? Então, todo evangelho, a todo homem, todos os lugares. E ela precisa alcançar todas as regiões. Ser missional, ser igreja missional, é estar profundamente conectado com a missão de Deus. Significa também ser uma igreja missional, aquela que se preocupa com o contexto global. O contexto global envolve a sua região, onde a sua igreja está plantada, onde você cultua a Deus, mas o globo, o nosso mundo como um todo. E tem um texto lá de Romanos 10, 14 que diz: como ouvirão, uma parte, né, desse versículo, como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Alguém precisa sair, pregar a palavra. Então, olha bem, como ouvirão se não há quem pregue, se não houver quem pregue? Então, eu preciso aprender para ser o multiplicador da palavra de Deus, para ministrar a palavra de Deus a outras pessoas. Mas como pregarão se não forem enviados? Então, existem pessoas que são formadas aqui, que têm um ministério aqui, que são trabalhadas, moldadas, preparadas e enviadas para fazer missão em outro território, em outra nação. Outras, da mesma forma, são trabalhadas, aprendem, estudam a palavra. Isso eu estou dizendo como um todo, não estou falando só de líder, de pastor, de missionário, estou falando com cada um de nós. O nosso papel de estudar a palavra, de aprender a palavra e o Senhor nos conduzir para o lugar onde Ele deseja que estejamos, semeando as boas novas. Bem-vindo também conosco, Ricardo Menon. Bem-vindo, meu querido. Bom ter você aqui, viu? O conceito da verdadeira igreja missional é justamente ter essa visão bíblica. A verdadeira igreja missional tem essa visão bíblica que atua no local e atua no global. Atua na região onde ela congrega, onde ela está, onde ela foi plantada e atua no mundo. Ah, mas eu estou aqui, como eu vou atuar no mundo? Eu posso sim, com certeza, dar a minha parcela de contribuição no mundo. Eu posso sim amenizar a fome daqueles que estão lá na África, daqueles que estão em regiões longínquas do mundo. Eu citei um exemplo da África, mas eu posso sim dar a minha parcela de contribuição.
Eu posso sim adotar um missionário que está no campo. Eu posso sim auxiliar financeiramente com compras de Bíblias, com envio de uma quantia financeira. Por quê? Porque eu não posso comprar a Bíblia e enviar, eles barram. Mas se eu enviar uma verba, ela é destinada à compra de medicamentos, à compra de Bíblia, de alimentos, e assim eu posso ser também mais um contribuidor nas missões transcultural, além fronteira. E assim como nós fomos alcançados por missionários que chegaram às nossas terras, nós também temos o privilégio de levar o evangelho a outros povos e culturas. Alguém um dia chegou até você para falar de Jesus. Jesus é o caminho. Você está passando por isso? Mas Jesus é o caminho. Não temas, não desista. Ele é com você. Então o Senhor vai levantando uns para alcançar a outros, para alcançar a outros. Esse é o nosso processo de multiplicador, daquele que semeia a semente, a boa semente. Trata-se de dar a oportunidade a todo ser humano de conhecer a pessoa de Jesus e a possibilidade de ter a sua vida transformada, a sua vida pessoal transformada, a sua comunidade transformada. Então, esse é o papel do missionário. Lembrando que cada um de nós é levantado como um missionário e que cada um de nós precisa exercer esse papel de apresentar Jesus às pessoas e de dar a oportunidade para que ela tenha a sua vida transformada, que a sua comunidade conheça Jesus e seja transformada pelo agir do Espírito Santo, pelo poder dele. Ainda temos grandes desafios para evangelizar. Muita gente ainda não foi alcançada. E pelo menos 25% da população mundial que vive hoje não teve ainda a oportunidade de conhecer a Jesus. Talvez você se assuste com isso. Ainda tem muita gente. Ainda tem muita gente. Cris, bem-vinda também, querida. Então, foquem nisso. 25% é muita gente. Pessoas que ainda precisam ser alcançadas com a palavra de Deus. Mas se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua, se cada um de nós que está aqui fizer a nossa parte, nós vamos diminuindo essa porcentagem. E a Bíblia diz que todos os povos e nações conhecerão a Jesus. Então, lembre-se disso. Nós precisamos trabalhar para que Jesus volte para resgatar a sua igreja. Mas precisamos antes plantar nesses 25%. E mesmo entre os que já ouviram, muitos ainda precisam ser confrontados com o evangelho. Talvez você se lembre de pessoas agora. Quantas pessoas que conhecem a Jesus e que hoje estão fora da igreja? Quantas pessoas que conhecem a Jesus e que hoje estão distantes da casa do Senhor? Bem-vinda também, irmã Lúcia. Prazer ter você, viu? Conosco. Saudades. Quantas pessoas que também conhecem a Jesus e que hoje decidiram por se afastar da presença dele. Decidiram tomar o comando da sua vida novamente. Decidiram cuidar de si próprio. Se afastaram das coisas do Senhor. Então essas pessoas também precisam ser confrontadas com o evangelho. Precisam entender aquilo que a palavra de Deus diz, que Jesus é o caminho. Ela precisa ser confrontada, ela precisa ser desafiada, ela precisa se reconciliar com Jesus. É tempo de reconciliação. Se você que conhece Jesus também está distante, é tempo de reconciliação, é tempo de mudança de vida. Você conhece a palavra de Deus, querido. E o Senhor vai cobrar de nós aquilo que nós sabemos, aquilo que um dia já foi plantado em nós, aquilo que um dia nós já ouvimos, aquilo que um dia nós aprendemos por ouvir falar, como a palavra de Deus diz.
Então essas pessoas precisam ser confrontadas, desafiadas, para que elas se reconciliem, voltem para a presença do Senhor, voltem para a casa do Senhor, voltem a servir a Ele. E nessa tarefa, nessa missão que pertence a Deus, nós somos, como igreja, enviados ao mundo. É o Senhor enviando a cada um de nós para encontrar também aqueles que estão afastados, que estão distantes, mas aqueles também, principalmente, que não conhecem ao Senhor. As palavras de Jesus ecoam nessa vocação, que diz: assim como o Pai me enviou, eu os envio. É o Senhor Jesus dizendo que o Senhor Deus o enviou e Ele envia a cada um de nós. E se o Senhor diz isso, que Ele deseja enviar você, não relute, se posicione diante daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, te preparando, te adestrando, te capacitando e te envolvendo a cada dia mais com a palavra de Deus. Primeiro Ele faz em nós e depois através de nós. Primeiro o Senhor vai fazer na nossa vida, na sua e na minha. E depois Ele vai usando as nossas vidas para alcançar a outras pessoas. E eu quero deixar aqui um questionamento, uma reflexão para você. Quais são as principais desculpas que você ouve sobre o não envolvimento em missões transculturais? Talvez você tenha ouvido de pessoas: eu não tenho nada para contribuir. Será que nós não temos? Será que nós não temos do nosso tempo? Será que nós não temos uma oferta que seja a nossa oferta? Não importa o valor dela. Lembra da oferta da viúva? Era tudo que ela podia ofertar. Mas ela estava ofertando o seu melhor. E que nós possamos nos lembrar disso, dos missionários que estão no campo, daqueles que têm buscado recursos para se manter ali, fazendo a obra de Deus também em missões transculturais, em outro continente, em outra nação. De que forma a sua igreja está sendo verdadeiramente missional, alcançando tanto o seu contexto próximo com outros povos e culturas. De que forma nós temos contribuído como igreja? Nós, como igreja, temos essa preocupação e precisamos ter de contribuir com missões, de contribuir com ajuda para os missionários, para que o trabalho deles cresça ali e que mais vidas sejam alcançadas e que essa porcentagem de 25% também tenha ali a nossa contribuição, que nós possamos dizer: não, a partir de agora eu vou procurar me envolver com isso. Você tem sido aquele que contribui com missões, tanto local na sua igreja quanto transcultural? Você tem focado nisso? A sua igreja tem sido uma igreja missional? E a conclusão: a verdadeira e biblicamente igreja missional é aquela que é arraigada, é aquela que é envolvida numa comunidade sem fronteiras, formada por discípulos de Jesus, prometidos e comprometidos, claro, também com as diferentes dimensões do Evangelho. Você tem se comprometido em semear o Evangelho? Você tem se comprometido em plantar no coração das pessoas a fé, a esperança? Eu tenho conversado com pessoas muito jovens e muito desanimadas na fé e como um todo, sem vontade de viver, sem vontade de correr atrás de sonho, porque diz: eu não tenho sonho há muito tempo, eu não tenho sonho, eu não tenho motivos para agradecer a Deus. Pessoas que estão mortas. Às vezes a gente pensa que estar vivo é simplesmente o fato de ter um coração batendo, não é não. Até porque um dia ele vai parar. Mas nós precisamos estar ativos na presença do Senhor. Nós precisamos tomar posse da vida abundante que o Senhor tem para nós, que está lá em João 10. Nós precisamos entender que o Senhor tem algo grandioso
para as nossas vidas e tomar posse de cada promessa dele, porque cada uma delas vai se cumprir na sua vida e na minha. Amém? E que possamos estar envolvidos na propagação do evangelho, além fronteiras culturais, religiões, geográficas, linguísticas, racionais e sociais. E importante aqui que tem até um escritor que cita, esse Chris Wright, ele cita, fundamentalmente, nossa missão, se esta for biblicamente uma definição, né, válida, ele cita que a nossa missão é de participar ativamente como povo de Deus, a convite de Deus, segundo o mandamento de Deus, para a redenção da criação de Deus. Olha que interessante, eu vou repetir. Participar ativamente como povo de Deus, a convite de Deus. O Senhor nos convida a isso, a mim e a você. Segundo o mandamento de Deus, que era amar a Deus e ao próximo, os principais, né? E para a redenção da criação, para que as pessoas conheçam quem realmente é o Senhor. Trata-se de levar o evangelho completo, que contempla todas as áreas da nossa vida. Quem tem Jesus tem esperança, quem tem Jesus tem alegria de viver, quem tem Jesus tem amor, quem tem Jesus passa por provas, quem tem Jesus tem desafios. Mas o que é importante saber? Que Jesus toma as nossas vidas como um todo, nos preenche, nos sustenta, nos guarda, nos alimenta. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro presente no tempo de tribulação. Então é dessa forma que nós precisamos ver. A esperança que vem na nossa vida através de Jesus. É essa esperança a nossa maior motivação de vida. E ainda encerrando já, nós vemos ainda que povos sem um testemunho cristão, hoje ainda temos 1.600 grupos étnicos ao redor do mundo, sem nenhum testemunho cristão, sem conhecer a palavra de Deus. Trata-se também de encarar o enorme desafio de sermos igreja missional, ou seja, a igreja missional, aquela que defende os valores do reino de Deus. Às vezes nós defendemos tanto o nosso amigo, defendemos tanto a amiga, defendemos isso, defendemos aquilo, mas nos esquecemos de defender os valores do reino de Deus, de apresentar para o outro esses valores que ele não conhece. Eu não preciso defender a Deus, eu só preciso apresentar a palavra de Deus. O Senhor não precisa da nossa defesa, ele precisa do nosso testemunho. Essa é a diferença. Então, que como igreja, sejamos aquela que busca em todo tempo o nosso papel missional de defender os valores do reino de Deus, focado especificamente, exclusivamente na vida de Jesus, no ministério de Jesus. E o que é importante? Crescermos quantitamente, mas crescemos em qualidade, impactando a sociedade. Não adianta uma igreja com uma multidão de pessoas que ema, cada um com seus problemas. Uma multidão de pessoas vivendo cada um por si, ou pior, vivendo aquele grupo, simplesmente aquele, sem olhar ao redor da igreja, sem olhar para o outro que precisa de nós, sem focar naquele que está necessitando de ajuda, tirando os olhos de cada um de nós que está dentro da igreja, mas olhando fora. E eu só posso olhar e só posso visualizar aqueles que estão fora da igreja se eu tirar os olhos de dentro da igreja. Porque o que é que está acontecendo hoje? Nós estamos percebendo uma grande diferença, que ao invés da igreja influenciar as pessoas lá fora, as pessoas que estão lá fora que estão influenciando a igreja, para que aqueles que estão dentro da igreja vão para fora também.
Então, nós, como igreja missional, precisamos ser influenciadores, representantes da palavra de Deus. E lá fora, buscar o perdido e apresentar Jesus. E trazer para a casa do Pai. Para aprender, para estudar a palavra de Deus, para ser discipulado, para ser cuidado pelo Senhor e para estar junto em comunhão. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje para nós e que possamos refletir grandemente nessa palavra, que o Senhor possa fazer de nós a cada dia melhor. O Senhor só vai agir na nossa vida e nos transformar de acordo com a permissão de cada um de nós. Se eu não permito, Deus não faz. Ele respeita a minha decisão. Mas se eu realmente dispuser a minha vida, não importa se o meu tempo é curto. Ah, mas a minha agenda é muito cheia, eu trabalho muito, eu tenho um trabalho que requer muito do meu tempo, que suga muito o meu tempo. Eu quero dizer para você o seguinte, que o Senhor vai buscar você se você estiver disponível. O Senhor vai alcançar você se você estiver disponível. E é com você que Ele está falando essa noite. Talvez você pense, mas quem tinha que estar ouvindo isso é tal pessoa. Não, é você, somos nós. O Senhor, Ele usa o disponível e não o desocupado. É aquele mesmo que está assim, com muita coisa para fazer, mas que precisa pedir a misericórdia de Deus para organizar a sua agenda e priorizar o reino de Deus, que está lá em Mateus 33. O reino de Deus que nós devemos buscar primeiro, a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. Amém? Graças a Deus pela sua vida que está aqui conosco. Nós vamos agora orar, pedindo a graça do Senhor, pedindo o socorro do Senhor pelas pessoas que estão aqui. Nós temos uma lista hoje. Quem é? Ah, tá. E temos algumas situações aqui que nós vamos estar colocando então diante de Deus. Temos a bebê Helena, que amanhã vai passar por uma cirurgia às 8h30 da manhã. Fez todas as sessões de quimioterapia. Agora tem uma cirurgia para fazer. E provavelmente depois da cirurgia ainda um transplante. Então, que você continue firme no propósito de orar pela vida da Helena também. Ela é muito belezinha, eu não a conheço pessoalmente, recebo muitos vídeos dela e ela cheia de alegria, motivação, e eu tenho certeza que em breve ela vai testemunhar da cura do Senhor. Então, oração pela Helena, amanhã às 8h30, se você puder também interceda por essa cirurgia, para que Deus esteja ali removendo todo resquício de doença, de tumor que possa estar presente ali. Também pelo meu tio Antônio, que tem apresentado uma pequena melhora já no quadro. Ele também está em tratamento de câncer. A nossa querida Ana Dorildes também, que Deus esteja fortalecendo a cada dia. Essa amada aí, a nossa também mãe na fé, que orou muito pela vida do meu esposo quando estava doente. Uma família muito preciosa para nós. A Neide, também pelo relacionamento dela com família. O Daniel, que também é um jovem que precisa da cobertura do Senhor sobre a vida dele, para que ele se fortaleça na fé. José Demerso, que está se recuperando também de uma cirurgia grande, de amputação. O Fausto, que tem síndrome do pânico, que em nome de Jesus está sendo liberto. Rogério também, que precisa de oração e fortalecimento. O Danilo, que precisa de uma cirurgia, que está com o braço esquerdo dele sem sensibilidade por conta de um acidente, o meu irmão. Roseli, a Silvia, que também tem cirurgia, que está para passar. O Léo e a Lia também, fortalecimento sobre a vida deles, assim como o André. A Josi, que até está aqui conosco agora, minha querida, que Deus esteja também fortalecendo ela, a saúde dela. A Josi também é uma portadora de lúpus e a cada dia é um dia especial que ela vence, um gigante por dia, e é uma guerreira. Que Deus continue sustentando ela. E o senhor Venâncio, que nós acabamos de orar agora, que está numa fase também bem difícil,
que extraiu o tumor do intestino. Nós oramos no início hoje. E o Rodrigo, que também é um irmão de Americana, que teve um princípio de infarto essa semana e aguarda um leito de UTI, precisa de uma UTI, não conseguiu vaga, aguarda um leito de UTI e aguarda um cateterismo, porque ele está com obstrução e possivelmente ainda fará uma cirurgia cardíaca. Mas oremos pela vida dele, que Deus esteja sustentando ele. Ele não está na UTI por conta de não haver vaga, mas que Deus esteja cuidando ali, porque o Senhor cuida de nós onde estivermos. Amém? E pelos pacientes de Covid, nós temos ainda o pastor Daniel. Eu postei hoje nos grupos, eu quero também testemunhar sobre isso. O pastor Daniel ainda ontem estava com 40% do pulmão tomado. E hoje o pastor Daniel, a pastora Isabel, a esposa, foi visitá-lo. O pastor Daniel teve alta hoje, foi para casa. O médico falou que ele teve uma melhora assustadora e que ele vai terminar o tratamento em casa. Então, assim, estamos muito alegres pela vida dele, graças a Deus por isso, porque nós vemos o milagre do Senhor na vida do pastor Daniel. Nós ficamos muito alegres com tudo isso. E também pela vida da pastora Sebastiana, que também está num tratamento, não é Covid, a pastora Sebastiana está com um problema cardíaco por conta da doença de Chagas. Oremos também por ela e pelo pastor Divino, que está se restabelecendo lentamente também, com uma enfermidade de Covid também, o pastor Divino. Então, que você possa estar conosco neste momento de oração, por cada uma dessas vidas e especialmente também pela sua família. Bem-vinda também, Sandra Regina, aqui conosco, graças a Deus pela sua vida. Vamos orar, queridos. Quero pedir que você ore junto. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. E quanto mais eu abençoo o outro, mais eu recebo. Dê e Deus te devolverá. A Bíblia diz isso, não é só financeiro, mas em todas as áreas. Dedique uma parte do seu tempo com Deus para orar por aqueles que necessitam, tá bom? Vamos orar. Ó Deus amado, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por este tempo, nesta live. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha tomar a cada uma dessas pessoas, dessa lista de oração. Ó Deus poderoso, nós sabemos que só o Senhor opera no sobrenatural e eu creio, ó Deus, no teu agir sobre cada vida que está aqui, que o Senhor venha de encontro, Senhor, a cada uma delas, a cada necessidade colocada aqui, a cirurgia da Helena, a cirurgia do irmão Rodrigo, o cateterismo dele, aquilo que o Senhor tem a realizar na vida dele, também a cirurgia da Silvia, que estará em breve acontecendo. Ó Deus, a cada pessoa que está nessa lista, Pai, nós clamamos a sua provisão, que o Senhor venha passando o teu bálsamo da cura agora sobre elas. Se há ainda necessidade de cirurgia, que elas sejam restauradas por completo e que o Senhor, em nome de Jesus, venha tocar nessas vidas agora, também sobre aqueles que estão acometidos do Covid, não só essas pessoas que estão aqui, mas cada uma que está enferma num leito de hospital com o Covid, que o Senhor venha tocar nessas vidas agora. Profetizamos cura sobre elas, restauração, Deus, sobre cada uma dessas vidas. Oramos ainda pelos profissionais da saúde que estão ali, que estão dedicando o seu tempo, horas afinco ali por conta de cuidados especiais. Que o Senhor venha guardar a cada um, também os seus familiares. Em nome de Jesus, eu oro ainda por cada pessoa que está conosco nesta live. Que o Senhor possa tomar essas vidas agora, os seus familiares. Abençoa, Deus, a família de cada um desses queridos agora. Que o Senhor venha alcançando cada necessidade desses familiares. Eu profetizo saúde sobre eles. Eu profetizo a paz do Senhor que excede todo o entendimento sobre cada lar, sobre cada vida aqui presente. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor e a comunhão do teu Espírito repouse sobre você e a sua casa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos, em nome de Jesus. Beijo no coração. Fiquem na paz.